cultura é uma força que ilumina a vida das pessoas. A cultura é uma energia que gera movimento, energia que conecta, aproxima, emociona, que toca cada um de nós de um jeito diferente. A cultura é tudo aquilo que transforma. A CEMIG, maior incentivadora da cultura de Minas, aplaude de pé este espetáculo. CEMIG, transformando vidas com a nossa energia. Oi, podemos? Olá, boa noite. Bem-vindos ao Sempre um Papo. Este projeto de incentivo ao hábito da leitura, criado há 38 anos pelo jornalista mineiro Afonso Borges. Meu nome é Josane Faleiro e hoje a gente tem a alegria de receber uma colaboradora nossa, a escritora Letícia Finamore. É mineira de Juiz de Fora, graduada em jornalismo pela Universidade Federal de Minas Gerais, atua como repórter e crítica musical no portal Escuta Aí desde 2021, e como jornalista e assessora de imprensa do projeto Sempre um Papo e seus festivais literários Fli Araxá, Fli Paracatu, Fli Tabira e Fli Petrópolis, desde 2023. Com passagens pela televisão e pela rádio, realizou a cobertura de festivais musicais como Primavera Sound, Sensacional e Breve. Todo Zelo de uma Flor é a sua primeira publicação. E é sobre este livro que a gente vai conversar com a Letícia agora. Vamos recebê-la, Letícia. Boa noite. Antes de iniciar nossa conversa, a gente vai fazer a audiodescrição. Eu sou Josane Faleiro, sou uma mulher branca, de cabelos loiros, longos. Estou usando um casaco marrom, uma blusa branca e uma calça xadrez. Eu sou a Letícia, eu sou uma mulher branca, de pele morena, tenho cabelos pretos ondulados na altura do ombro. Estou usando uma calça laranja e um casaco de tricô rosa e laranja. Daqui a pouco eu vou apresentar o nosso intérprete de Libras. Obrigada pela presença. Letícia, eu acho que a gente pode começar contando o enredo dessa história. Primeiro eu queria agradecer a presença de todo mundo que está aqui, mas o enredo da história é um recorte biográfico que eu faço, né, da minha avó, e aí ele pega desde o início da vida da minha avó e tal, conta um pouco da infância dela até os dias de hoje. E nesse período eu vou falando também sobre alguns pacientes, que eu digo que são alguns familiares que a minha avó teve que cuidar ao longo da vida, né? E aí esse é o recorte biográfico, justamente esse pedaço da vida da minha avó, que ela queria fazer enfermagem e cuidou desses familiares. Então tem toda essa trajetória da minha avó, só que o foco é justamente nesse desejo da minha avó de ser, minha avó paterna, Rosa, de ser enfermeira. Esse livro surgiu a partir de sua pesquisa para a formação, né? Então, eu queria que você explicasse de onde que surgiu, né, essa ideia, essa inspiração, esse desejo de contar a história da sua avó num projeto de formação, né? E depois a gente conta também como que ele veio parar aí no livro. Então, nunca foi minha primeira ideia. Eu pensei em fazer um TCC completamente diferente. Quando chegou a hora, eu até falava assim com a minha mãe, o que eu vou fazer? Eu não sei.
E aí acabou que eu pensei em fazer um livro-reportagem sobre lives, porque foi durante a pandemia e estava tendo muita live, as pessoas estavam se reunindo nas salas, nos quartos, para ficar em volta da TV ou do computador e assistir as lives. E eu tinha pensado em escrever um livro-reportagem a partir dessas experiências. E aí, assim, muito perto, faltando 3 meses para entregar o TCC, eu virei para o meu orientador e falei, não estou satisfeita, eu quero mudar tudo. E aí surgiu, por se tratar de um projeto experimental, eu tinha bastante liberdade para poder justamente experimentar. E eu falei assim, olha, eu vou escrever um livro. Eu queria muito escrever um livro. Antes era um livro-reportagem e depois passou a ser o livro, né, a biografia da minha avó. E tanto que meu orientador falou assim, olha, tá tudo bem, não se pressiona, a gente pode apresentar semestre que vem, tá tudo certo. Eu falei assim, não, eu vou apresentar esse semestre mesmo. Então, em 3 meses, mudei completamente o rumo e não sei por quê. Assim, óbvio, escolhi a minha avó pelo fato, né, de ter essa intimidade, de ser uma pessoa por quem eu tenho carinho, mas assim, por que a sua avó? Assim, não sei, foi uma ideia muito assim repentina que eu tive e tá aí. Esse livro, a sua pesquisa foi durante o período da pandemia, né? E, de certa forma, você estava mais próxima da sua avó nesse período? Como é que foi esse processo de pesquisa junto com ela, né? Imagino que você deve ter conversado bastante com ela, com outros familiares também. Então, teve um período da pandemia que eu tive bastante contato com ela e que eu até conto no livro. Em 2020, a minha tia Geralda, que é uma das personagens do livro, ela adoeceu e eu passei um tempo cuidando da minha tia Geralda e para isso eu fiquei na casa da minha avó. Então eu tinha contato com a minha avó, eu fiquei lá por umas 3 semanas. Então, durante 3 semanas eu tinha contato sempre com a minha avó. Que por ter sido durante a pandemia foi o mais próximo que eu tive, porque antes não tinha essa coisa de você encontrar as pessoas e tal. E aí, por causa dessa necessidade da minha tia, eu encontrei com ela, com a minha avó na casa dela, para poder cuidar dela. E o contato com a minha avó durante a escrita do livro foi depois da pandemia, foi assim 2022. E eu já tinha o contato com a minha avó, mas por ter sido, como eu falei, uma mudança de tema muito, muito repentina, eu não pude me preparar para poder fazer as entrevistas pessoalmente com a minha avó. Então, todo dia, eu ligava para minha avó e eu ficava conversando com ela e ela ia falando comigo no telefone e eu ia escrevendo. E, embora eu tenha feito essas entrevistas por telefone, pelo contato que eu tive com a minha avó durante a vida, e assim, nessa minha vontade de escutar histórias e tudo mais, acabou que eu só peguei os detalhes mais de forma mais precisa, né? Porque eu já tinha escutado algumas dessas histórias antes. Eu imagino que, além da sua avó, né, outros familiares, pelo que eu vi no livro também, fizeram parte, né, dessa pesquisa sua. Seu pai, seus próprios tios, né? Eu acredito que sua mãe também. E outro tipo de pesquisa que foi feita, porque além de contar a história da sua avó, você retrata um período também de Juiz de Fora, né? O livro traz fotografias que retratam esse momento importante da indústria bélica. Você traz, por meio da história da sua família, né, essas histórias de Juiz de Fora daquele período e contextualiza isso no livro, né, de forma brilhante. Gente, recomendo a leitura desde já. Eu também recomendo. Mas essas apresentações foram uma forma de contextualizar o que estava acontecendo naquele período, né? E como se fala de uma vida, são vários momentos que a gente vive, né? E foi uma pesquisa muito gostosa, porque, embora, por exemplo, a minha avó me falava alguma coisa e eu ficava, uai, o que é isso?
E aí eu perguntava para ela me explicava, mas óbvio que depois eu tinha que ir atrás e pesquisar e tudo. E durante a escrita do livro eu também conversava com a minha família e tudo, e aí nessa conversa o meu pai me falava às vezes, porque aquilo não existe mais na cidade de Juiz de Fora, porque aquilo mudou de nome, agora é outra coisa. E de todas as pesquisas que eu fiz, as mais legais foram as de Juiz de Fora, porque é onde eu nasci, e também porque, embora eu tenha morado lá durante 11 anos, e visite lá frequentemente, porque grande parte da minha família ainda mora lá, eu não sabia muita coisa. E foi muito bacana eu ter tido acesso às fotos da cidade. Assim, tem até uma coisa muito engraçada, porque e ontem, inclusive, fez 30 anos do Plano Real, né, que foi do Itamar Franco. O Itamar Franco é Juiz Forano. E lá tinha uma avenida que era a Avenida Independência, que os meus avós chegaram a morar lá. E com o tempo, depois do falecimento do Itamar, a avenida mudou de nome, virou Itamar Franco. Só que eu não consigo chamar de Itamar Franco. Para mim é sempre Independência. E eu tenho uma amiga que a Dani, eu sempre saio com a Dani quando eu tô lá. E eu falo, não, porque ali na Independência ela fala, não é mais Independência, isso já deve ter uns 10 anos. Mas foram assim, pesquisas que depois desse contato com a minha avó, eu também conversava com a minha mãe, com o meu pai. E, claro, depois fazia a pesquisa mais a fundo. Mas de todas as pesquisas que eu mais gostei de fazer, além da vida da minha avó e dos meus familiares, foi a de Juiz de Fora. Você trata da memória, da história da sua família, né? Eu quero que você comente sobre... A gente falou muito sobre memória, né? No Fliarachá agora, ouvimos muitos autores falarem. O que essa memória te trouxe? Qual que é a importância de ter esse resgate, né? Que é até um pouco da sua ancestralidade também, né? Foi muito bacana no sentido de entender um pouco o que viveram as pessoas que vieram antes de mim. Porque, querendo ou não, esse livro fala sobre a vida da minha avó, mas esse livro também fala de mim, porque a minha avó é o meu pai, que também sou eu, e que também serei meus filhos. Então, assim, tem essa questão da ancestralidade, mas tem muita coisa da memória que eu acho interessante, que foram as coisas que eu não sabia. E eu acho que até por um exercício da memória da minha avó, às vezes eu perguntava para ela uma coisa, ela me dizia, e aí depois, no dia seguinte, quando eu ligava para ela, ela falava, então, teve uma coisa que eu te falei, só que aí eu estava tentando lembrar. E aí, às vezes, ela aparecia com o nome de alguém que ela não lembrava, ou então ela lembrava melhor da história e depois falava, não, eu confirmei e aquilo que eu te falei, eu te falei errado, eu te falei incompleto, e acrescentava as coisas. Então, foi muito bacana ouvir da minha avó, não só por serem histórias, porque eu naturalmente gosto de ouvir histórias, mas por serem histórias da minha família, que eu não vivi. Então, são coisas que eu pude saber a partir desse contato com a minha avó. Então, são memórias minhas que eu não tinha. Eu fiquei pensando na leitura do livro, que talvez não sei, né, se isso faz sentido para você, esse seu talento, né, para escrita, esse gostar de ler, talvez venha até do seu avô, né, do vô Alves, que você conta que ele começou a ler tardiamente, mas que lia muito. Então, na verdade, eu posso dizer que meu gosto pela leitura veio do meu vô, que está aqui, que não é o vô Alves, esse aqui é o vô Weider. Cadê o vô Weider? Levanta aí pra gente. Ah, tá aqui. Porque o meu vô, ele começou a me incentivar a ler quando eu tinha uns 4 anos. E aí minha mãe foi até chamada na escola, tipo assim, por que você está incentivando sua filha? As outras crianças ainda não sabem ler, não é a hora e tal. E a minha mãe falou, mas eu não estou incentivando. E aí quando minha mãe foi ver, era meu vô, que estava meio que ali por trás, assim, meio que escondido, me ensinando a ler. Mas foi muito bacana eu descobrir isso do meu bisavô, que ele começou a ler mais tarde, porque minha avó ela sempre me falou que ele gostava muito de ler. E eu não sabia que ele
tinha aprendido a ler mais tarde. Então, por isso foi uma surpresa muito grande. E eu tenho, inclusive, alguns livros, eu tenho alguns anuários espíritas, porque ele era espírita, e aí eu tenho alguns anuários que eram dele, que ele até assinou na capa para dizer que era dele, mas posso dizer que realmente tem essa questão, né, no meu passado, no passado da minha família, mas essa não vou dizer marcação, mas essa inspiração pela leitura, e eu digo também depois pelo jornalismo, porque meu avô me dava muito jornal para ler, é mais do meu avô, o Eider. Gente, quem quiser participar com perguntas, sabe? Só levantar a mão. Eu vou dar essa pausa para registrar o Hermes Araújo, que é o nosso intérprete de Libras. Obrigada. E também os nossos patrocinadores do Sempre um Papo, que é a CEMIG e a Engeia, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura de Minas Gerais, do Governo Federal, Lei Rouanet. Ai, Letícia, e no processo de escrever a sua monografia, à medida que você ia fazendo a pesquisa, você foi escrevendo? Como que foi esse processo? O processo da escrita em si foi, assim, seria a parte mais complicada, né? A parte mais trabalhosa, mas foi uma parte muito tranquila. Eu tive até o Nísio, que está ali na plateia, ele foi da banca. Ah, professor Nísio, registrar a presença. Foi meu professor também. Foi? Professor Nísio Teixeira, obrigada. Ele foi da banca e foi um professor que marcou muito meu percurso. Mas durante o processo do TCC, a parte mais difícil foi... Não mais difícil, porque assim, a escrita de um livro é uma coisa difícil, mas a parte que eu tive mais dificuldade foi a parte da escrita acadêmica, né? Que a gente tem que escrever o relatório, introdução, metodologia, as leituras, mas foi tão prazeroso escrever esse livro que às vezes eu nem me preocupei tanto em ter sido tão corrido, né? Porque foram 3 meses. Em 3 meses eu escrevi um livro, mas foi tão gostoso, sabe? Porque todo dia eu ligava para minha avó no fim do dia e eu conversava com ela e descobria histórias da vida dela e depois colocava aquilo no papel e, como você disse, eu gosto de escrever, eu trabalho com você escrevendo, então você sabe disso. E aí foi... A parte que era para ser mais trabalhosa foi, sim, trabalhosa, mas foi leve, foi prazerosa. Registrar a presença de todos do Sempre um Papo aqui, viu, gente? Alexandre, Letícia, Tereza, Nina, Guilherme, Breno e um monte de gente que pode ser que eu não esteja vendo aqui. Obrigada pelo prestigiar a Letícia, né, Laí? Muito obrigada. Alguém quer fazer pergunta? Oi, qual o seu nome? Oi, meu nome é Luana. Eu tenho uma dúvida, não exatamente sobre o projeto em si, mas sobre o futuro. Para você, a literatura, nessa forma de prosa, livro, publicação, foi um projeto pontual ou é uma coisa na qual você se vê dando seguimento? Boa pergunta. Sim. Então, eu sempre escrevi, e eu sempre escrevi por escrever sem pensar em publicar, sem nada disso. Acabou que esse, né, tá aqui, publiquei tudo. E assim, depois que eu passei por esse processo, e até pelas minhas vivências nos festivais literários, produzidos pelo Sempre um Papo, eu tenho visto que muitas das coisas que eu escrevo, que eu coloco no papel, elas podem, sim, sair de um papel e vir para o outro. Então, eu tenho, sim, vontade de publicar mais. Eu escrevo, sim. O problema é que sempre as coisas estão muito confusas na minha cabeça e eu começo a escrever um texto, aí eu vou para o outro. E aí depois eu falo, não, eu tenho que focar naquele, aí eu foco no outro. Então, assim, é mais uma questão de saber me organizar
Mas, sim, eu tenho muita vontade. O futuro, espero que ele seja longo. Quando você escreveu o TCC, Letícia, você já pensava que você lançaria esse livro? Não, eu não pensava. Às vezes, passou pela minha cabeça, tipo assim, e se isso viesse a ser um livro? Quer dizer, sempre foi um livro. Mas e se isso viesse a ser publicado? Tanto que eu não publiquei diretamente por minha vontade. Eu recebi um e-mail, eu já tinha até formado, eu recebi um e-mail no meu endereço eletrônico da UFMG ainda, falando sobre publicações de trabalhos acadêmicos. Aí eu pensei, por que não publicar o meu trabalho, né? Aí eu procurei a editora, eles falaram, mas isso não é um trabalho acadêmico. Eu falei, esse é o meu trabalho de conclusão de curso. Eles falaram, não, a gente quer publicar isso como um livro e tudo mais. Um livro assim de literatura e não um livro acadêmico. E aí as coisas foram acontecendo. Eu não vou dizer que eu não imaginava, porque a partir do momento que eu escrevi alguma coisa, passou pela minha cabeça. Mas não era uma coisa que eu estava colocando tanto empenho naquela hora. E quando eu percebi, eu já estava nesse meio, eu já estava nessa roda, e as coisas já estavam acontecendo. E eu falei, então vamos embora, né? E como que foi o processo de fazer o livro, o TCC se transformar em livro? Quem que te auxiliou nesse processo? Então, eu não vou dizer que o livro estava pronto para sair do TCC e ir para o livro, porque quando eu entrei em contato com a editora, eles me pediram algumas coisas que eu não tinha. E, para ser muito sincera, a parte mais difícil do livro foi escrever a minha biografia da Orelha. Eu falei assim, gente, o que eu coloco? O que eu sou? E aí pediram outras coisas também. Se você quiser colocar prefácio, o que você vai colocar na orelha, qual a sinopse. E então eu tive que colocar, organizar essas coisas nos termos que eles tinham me passado. E eu sabia como era publicar um livro, assim, na teoria, mas na prática eu vi que tinha muita coisa no mercado editorial que eu ainda não sabia. E eu dei início a esse processo antes de entrar no Sempre um Papo. Então, depois que eu entrei, que eu tive contato, por exemplo, com a Simone Paulino, com a Regiane, que são mulheres que trabalham, né? São mulheres que têm editoras e tal, que estão no mercado editorial, eu já sabia um pouco mais, porque eu já tinha passado por isso. Foi um processo muito tranquilo. A minha editora foi a Apres, ela me ajudou muito nesse processo, até pelo fato de ser meu primeiro livro, eles deixaram sempre tudo muito explicado e tudo, e foi muito mais cômodo para mim lançar com uma editora do que de forma independente, porque se fosse de forma independente, como eu falei, talvez eu demorasse para tentar colocar isso num livro propriamente dito. E com essa proposta da editora, eu já fui aquela coisa, já fui indo. Alguém quer perguntar? Aqui? Qual que é o nome do senhor? Desculpa. Weider. O vô. Weider. Letícia, a obra está aí, né? Mas ela começou como um trabalho acadêmico, um TCC, e se transformou num livro. Então, agora eu quero falar com a escritora, né? Aí, como escritora, pensando no futuro, qual o estilo que você acha que você vai desenvolver mais? Romancista, biógrafa, ficção? Então, eu todo dia, assim, é até engraçado, né? Porque eu estou aqui para falar do meu trabalho e eu fico com vergonha. Mas às vezes eu tenho um pouco de vergonha de dizer que eu escrevo poesia. Mas eu escrevo poesia e eu escrevo todo dia. E eu acho que a minha escrita poética é muito boa. E é uma coisa que eu gosto muito. Porém, eu gosto muito de contos. E eu gostaria muito, tanto que até que eu estava falando a respeito do futuro, o que eu preciso me organizar é mais questão de organizar contos na minha cabeça, porque, assim, não é só, pelo menos eu acho isso,
Não é só você pegar contos, colocar num livro e falar, pronto, esse aqui é um livro de contos. Eu penso que eles têm que ser organizados. Eles têm que ser... Não é só compilar, né? A gente tem que ter uma curadoria. Então, eu gostaria de trabalhar, de focar em um livro de contos. Que é como eu falei, eu já tenho contos, eu já tenho poesias, essas coisas. Pelo meu trabalho, acaba que, eventualmente... Eu até brinquei com o Zeca Camargo lá no Fliparacatu, ele falou assim que ele não... Porque ele escreveu a biografia da Elza Soares. E aí ele estava falando que ele não seria capaz de escrever a autobiografia dele. E aí eu virei para ele e falei assim, ô Zeca, se você quiser, eu escrevo para você. Então, assim, se o Zeca Camargo quiser... E ele escreve em 3 meses. Garanto. Dá um prazo para essa menina, para vocês verem. Então, assim, embora seja uma coisa muito mais próxima com o meu trabalho enquanto jornalista, eu não consigo me distanciar dessa minha coisa, até porque são coisas inerentes, né? A escrita é inerente ao jornalismo. Mas eu gostaria muito de ter um livro de contos. Eu acho que de todos esses que você falou, o maior desafio seria o romance, mas quem sabe? E desses personagens que você traz no livro, não como família, né? Mas qual que te encanta, assim, né? Além da sua avó? Porque, assim, gente, se vocês forem ler, é um livro divertido. A Letícia tem um humor para contar caso, que eu ouvi a Letícia falando ao ler o livro. É impressionante, é muito, muito dela, assim, né? Tem as legendas, as fotos. Eu quero que você leia aqui para as pessoas o testamento do seu avô. Para o seu tio Zé Carlos, que eu morri de rir. Então, eu quero que você fale desse personagem, assim, que você talvez até desenvolveria mais, não, talvez até um romance, porque eu acho que dá, né? E o legal também, que o Nísio até fala no prefácio, é que quando a gente lê, a gente identifica um pouco da nossa família também ali. Porque quem não tem um alcoólatra na família, né? Quem nunca passou por uma doença grave na família, como câncer, né, com uma doença mental, né, e precisa, ou talvez até também tenha, né, uma avó rosa, né, na família. Eu acho que cada um vai reconhecer a própria família ali dentro do seu livro. Olha, às vezes as pessoas possam ter pessoas carinhosas na família, mas uma avó rosa só eu, meus irmãos e meu primo temos. Mas eu queria até falar que uma das personagens do livro está aqui, que é o meu tio Toninho. Ele é o irmão caçula da minha avó. Obrigada por você ter vindo. Ah, gente, vamos aplaudir o personagem. Essa família é muito linda, é mesmo. A avó Rosa é só você que tem. Mas vou até pegar aqui o livro para ler o testamento, que é justamente... O tio Zé Carlos, de todo mundo que apareceu no livro das pacientes da minha avó, eu falei de 2 que eu tive contato, que foram minha tia Geralda, que foi com ela que por ela que eu fui para Juiz de Fora e passei algumas semanas com a minha avó para poder cuidar dela, e o meu avô Antônio. Os 2 são falecidos, mas eu tive contato com eles. O meu avô até os meus 12 anos e a minha tia Geralda até os meus 20 anos. E embora sejam pessoas com quem eu tive contato em vida, quem eu mais gostei de escrever foi sobre o meu tio Zé Carlos. Porque o meu pai fala que ele era muito divertido e meu pai me conta muitas histórias e a minha avó me conta também muitas histórias, cada um do seu jeito. O meu pai falando mais do jeito brincalhão do meu tio Zé Carlos e a minha avó falando mais dos cuidados, que eles moravam no mesmo bairro. E eu acho que o tio Zé Carlos, assim... Todo mundo que fala dele fala como se ele fosse uma pessoa muito alegre, uma pessoa muito viva, que gostava de aproveitar, que tinha amigos e que... Meu pai me conta muitas coisas e às vezes ele fala, nossa, foi seu tio Zé Carlos que me ensinou isso. Então, assim, é uma pessoa que eu gostaria de ter conhecido. E vou ler aqui essa história do testamento, porque... inclusive aqui passei por uma foto, eu falo, para quem gosta de carnaval, no livro eu também falo um pouco do carnaval de Juiz de Fora.
mas é porque o meu bisavô, né, o vô Alves, que era pai do tio Zé Carlos, ele deixou um pequeno testamento 11 anos antes dele morrer. E ele colocou assim: Juiz de Fora, 20 de maio de 1977. Testamento. Atesto que o herdeiro do meu rádio é meu filho José Carlos da Silva, assinado por José Alves da Silva. Aí embaixo ele complementa: a geladeira já é dele, porque foi ele mesmo que comprou e pagou. Alguém mais quer fazer pergunta? Sou Ana Elisa. Oi, amiga. Eu achei uma ideia ótima registrar tipo, uma biografia centrada na sua avó, mas também acaba contando histórias de outros familiares. Eu fui uma pessoa que cresceu sem avó, eu não sei o que é ter. Então, me dá essa curiosidade, sabe, para saber quem são os meus avós. Meus pais não são muito de conversar, mas eu tenho essa ideia de um dia apertar eles assim e falar quem que foram meus avós, enfim. E aí deu para ver que seu processo assim de publicação foi quase que acidental, né? As coisas foram acontecendo, não sei o quê, e agora que o livro está aí, tá no mundo, tá numa possível livraria. Quem que você imagina que é seu leitor ideal, assim? Quem você imagina lendo o seu livro? Em primeiro lugar, a minha família, principalmente a minha família do lado da minha avó, né? Não é da minha avó, da família do lado do meu pai, porque a minha avó já é do lado do meu pai. Vocês também que estão aqui, família e amigos, mas, sendo muito sincero, eu imagino que, se fosse uma pessoa, a ideia da persona, né, do marketing, eu pensaria em uma pessoa que morou em Juiz de Fora, ou que mora. Porque não tem como contar a história da minha avó sem falar da cidade, porque eu falo das escolas que a minha avó frequentou, eu falo dos bairros onde ela morou, as ruas por onde ela passou. Então, embora essa seja a história da minha avó e da minha família, tem muita da história de Juiz de Fora. Mas, assim, qualquer pessoa que se interesse por ouvir histórias, assim como eu, já me peguei lendo cada livro de pessoas que eu nem conhecia. E é bacana ouvir histórias. Então, qualquer pessoa que tenha essa vontade de conhecer pessoas novas, às vezes uma pessoa, embora seja uma história real, pode ler isso como se fosse uma ficção. Aqui tem mais um. Eu. Você? Eu nunca Como é que fiz você nenhuma chama? pergunta. Qual que é o seu nome, por Vou favor? estrear. Que honra! Aqui é Tereza, né? Sempre um papo. Então, Letícia, você consegue se ver na sua avó? Porque a foto é você. Vocês são idênticas. Você consegue se ver em alguma coisa dela? Consigo. E a Nina, inclusive, no começo, quando eu divulguei a capa do livro, ela achou até que era inteligência artificial. Então, o que acontece? A minha vida inteira, todo mundo sempre falou que eu era muito parecida com a minha mãe, que também está aqui. E, por muito tempo, a gente teve o mesmo corte de cabelo. Mesmo cor de cabelo, mesmo corte. Meu cabelo não era tão ondulado assim, meu cabelo ele era mais liso. Só que eu nunca achei que eu parecia com a minha mãe. Mas também nunca achei que eu parecia com a minha avó. E aí teve um dia, em 2019, que a gente estava na casa da minha avó, fazendo uma das coisas que eu mais amo, que é mexer em coisa antiga. E aí meu irmão Caio, que também está aqui na plateia, ele achou essa foto. E aí ele falou assim, nossa, olha só como ela parece com você. Aí eu olhei e falei assim, sabe, na hora me deu uma coisa meio assim, um pouco de choque, e eu realmente achei que parecia. E aí eu fui ver fotos antigas da minha avó, que eu já tinha visto, mas que eu nunca tinha olhado com essa questão de semelhança. E aí quando eu comecei a ver fotos do casamento da minha avó, eu falei, nossa, eu realmente pareço muito com ela. E aí depois a minha mãe, ela ficou até um pouco tipo assim, eu não quero acreditar nisso, mas não tem como negar, você é a cara da sua avó. E assim, depois reparando, eu consigo me ver muito na minha avó. Hoje em dia eu vejo, nosso formato de rosto é muito parecido. O meu olhinho, que quando eu sorrio, ele fecha assim, também é igual ao da minha avó, nosso nariz. Então, hoje em dia eu consigo me ver, sim. A partir desse momento que meu irmão encontrou a fotografia. Fala um pouquinho, aproveitando que a Tereza tocou no assunto da capa, né, da foto.
do título do livro, dessa escolha, né? Porque a gente meio que faz uma ligação, né, da flor, da rosa. É muito bonito, muito meigo, né, esse nome. Sim, eu quis trabalhar as duas coisas. A questão do zelo da enfermagem com o fato do nome da minha avó ser Rosa. E aí eu não conseguia encaixar as coisas. Mas aí, em um dado momento, eu tentei várias coisas, eu tentei vários nomes, fiz vários percursos assim, mentais. E aí, em um momento, eu cheguei nesse. Como eu estava muito inebriada pelo processo de escrita do livro, que foi muito corrido, eu não me lembro como eu cheguei ao processo de composição, digamos assim, desse nome. Mas eu me lembro do momento em que eu escolhi. E, assim, eu quis colocar essa foto justamente por ser a foto que o meu irmão me encontrou e que eu acho que é o que mais se parece comigo. E aí, quando eu cheguei para a editora, eu falei assim, olha, coloca para mim, por favor, uma rosa, como se fosse um brochezinho dela, assim. Porque pelo livro não dá para saber que o nome da minha avó é Rosa, mas eu queria que esse elemento da rosa tivesse presente. Eu acho que tem uma pergunta ali. Oi, Letícia, prazer. Felipe. Prazer. Letícia, como é que foi a reação de sua avó? Primeiro ela saber que ela ia ser protagonista de uma história, e depois ia ter o livro publicado, né? Como é que foi a reação dela? Então, quando eu fui fazer o TCC, ela não levou muito a sério, porque ela achou que seria uma coisa de trabalho, da faculdade, né? Assim, minha neta está fazendo um trabalho e eu vou dar informações para ela. Ela ficou muito contente com o TCC, mas acabou ali. Depois, quando eu fui publicar, eu falei assim, eu só quero contar para minha avó quando eu tiver o livro em mãos. Eu não quero causar uma expectativa nela. E eu queria que fosse o quanto antes, não só porque eu queria ter o livro, mas porque um fato muito triste sobre a vida é que ela acaba. Spoiler. Mas eu queria entregar isso para minha avó ainda em vida. E aí, no Natal do ano passado, eu cheguei para ela e falei, vó, tem uma coisa para te contar. Você lembra daquele trabalho que eu fiz? Eu vou publicar aquilo no livro e tal. E, assim, era noite de Natal, a gente estava deitada, vendo televisão, nem lembro o que estava passando, vendo televisão, assim, deitada na cama dela de noite. Aí ela falou, que legal. Eu falei, tá, imaginei que a reação dela fosse ser outra, mas tudo bem. Aí depois, quando o livro ficou pronto, eu falei para minha família assim, olha, eu quero que todo mundo se reúna, porque eu tenho uma surpresa muito grande para contar. Quer dizer, muito grande não, mas eu acho que era uma surpresa boa. E falei assim, vou contar. E aí eu tenho uma tia que ela ficou muito ansiosa. Ela achou assim que eu ia casar, ela achou que eu estava grávida, que eu ia mudar de país e tal. E eu tô tipo assim, poxa, ela vai ficar decepcionada quando eu contar que eu tô escrevendo um livro, né? E aí, assim, quando estava todo mundo lá, eu falei, olha, gente, eu contei para a avó, eu não sei se a avó se lembra e tal, mas eu publiquei o meu TCC. E aí, essa minha tia chorou. Eu acho que ela ficou até mais feliz que era um livro publicado do que uma gravidez, né, um casamento. E aí, e assim, a minha avó ficou muito feliz, mas quem ficou feliz de verdade foram as minhas tias, né? Meu pai já sabia também, mas aí, quando a minha avó pegou o livro pela primeira vez, eu tenho até várias fotos disso. Ela ficava folheando assim, ela ficava com um sorrisinho, aí ela parava nas fotos e ficava olhando as fotos. E aí eu entreguei o livro, né, no horário do almoço, que era um horário que ia estar todo mundo reunido. E depois, de noite, eu fui embora. Aí a minha tia me ligou e falou assim, sua avó te avisou? Ela já terminou de ler o livro. Eu falei assim, gente, tudo bem, o livro ele é curtinho, mas eu não imaginei que ela fosse ler tudo, assim, né? E aí eu perguntei para ela, falei, vó, e aí, o que a senhora achou? Ela falou assim, nossa, é isso mesmo e tal. Eu falei, que bom que é isso mesmo, né? Porque era para ser... Imagina se o seu livro for recolhido. Imagina. Não autorizada a biografia. A minha avó dá uma de Roberto Carlos e fala, não quero. Mas, enfim. Aí foi isso. Aí foi uma boa recepção. Fiquei muito contente. Ela gostou. Que ótimo. Eu quero, antes de você fazer a pergunta, registrar e agradecer a presença do Ricardo, que é aqui da biblioteca, que nos recebe, que recebe sempre um papo
já há um bom tempo. Muito obrigada pela presença, por nos acolher aqui de forma tão gentil e acolhedora. Vamos lá? Oi, boa noite. Eu sou a Juliana, mãe da Letícia. E realmente eu confesso que eu tive muitos ciúmes com essa foto, porque eu tinha certeza que ela era minha cópia. A sorte é que a minha sogra é uma flor. Quem conhece, eu brinco que eu poderia ser até filha dela, sem desmerecer nunca meus pais, mas é porque ela é uma pessoa formidável. E a Letícia, ela escreveu esse livro em 3 meses, mas ela e a minha sogra têm uma afinidade muito grande. E se você for na casa da minha sogra e a Letícia estiver lá, estão as duas, ou deitada ou na varanda, contando caso. Ô, vó, e isso? Conta aquilo. E minha sogra é a mãe da paciência, conta com detalhes, gosta. Então, ela não é uma pessoa assim, festiva, de né, tá lançando, que bom. Não, minha sogra é toda delicada, tranquila, e a maneira de demonstrar essa alegria realmente foi devorando um livro, leia e relia. As minhas cunhadas comentaram, ela dormia, acordava, lia de novo, revia um pedaço. Então, o jeito generoso da minha sogra estar sempre naquela paz, na tranquilidade, né? E uma coisa muito interessante que eu percebo, e que esse livro, para mim, foi de grande alegria, é o tempo de qualidade dos jovens e crianças com a família, né? Quantos momentos que às vezes as pessoas perdem. Ai, meu avô está muito repetitivo, estou sem paciência, ou o programa da rua está melhor. Então, eu falo que esse livro ele veio a mostrar que esses momentos trazem memórias, trazem valores da sua cultura, das suas raízes, dos ancestrais, e isso vai repercutindo. Então, quando você lê, que delícia ouvir o seu comentário, que você teve essa vontade de questionar, de buscar, porque alguma coisa você vai ter uma referência, né? Vai te trazer essa referência. Se a Letícia puxar, então, referências da minha sogra, ela está feliz da vida, porque são as melhores, né? Então, é isso. Eu achei maravilhoso, eu fiquei com ciúme só da foto, porque do restante está todo aprovado. Por isso, pelo resgate, né? Como as literaturas de resgate têm um valor, um amor a mais, né? Foi fácil porque foi uma criação, uma postura da Letícia sempre muito respeito e amor aos avós. Então, já havia toda uma bagagem, todo um inconsciente do livro, né? E quando ela mencionou do Nísio, que realmente é uma referência para ela, ela falou, mãe, ele me inspira, isso vai dar certo. Ela já tinha todo um know-how de coisas que ela vinha lendo, né? Então, é muito legal o fechamento, como isso foi. Né? Noites e noites que a Letícia não saía do quarto, e vem, filha, não, tem que terminar de escrever o livro, estou trabalhando. Então, é muito gratificante. Meu marido está arrasado de não estar aqui hoje, coisas de trabalho, né? Mas, enquanto mãe, né, falando pelo Giovanni também, a alegria e o carinho do Sempre o Papo, né? Uma equipe tão bacana de trabalhar, com trabalhos tão formidáveis. E ela está aqui hoje, é um orgulho para mim estar sendo, né, esse carinho, sendo recebida. Eu queria, inclusive, falar 2 coisas. A minha mãe falou, né, não está presente por questão de trabalho, mas eu queria que a minha avó, Rosa, estivesse presente aqui. Minha avó Gilce está. Mas a minha avó, ela não pôde estar presente porque ela tem um compromisso muito cedo amanhã em Juiz de Fora. Então, por isso que ela não veio. Mas ela está sabendo do lançamento. E, enfim. Questão de saúde, é um compromisso de saúde. Ela está bem, mas é um compromisso de saúde. A gente também, viu? Se sente muito honrada em ter a Letícia aqui nesse palco e do outro lado, né? Porque ela também faz a mediação, eu especialmente também. Infelizmente, o Afonso Borges não pôde estar aqui, me pediu para substituí-lo.
E eu fiz com o maior agrado, uma alegria. Eu fico contente. Foi a Josiane, o primeiro contato que eu tive, inclusive, no Sempre um Papo. Foi. Que bom, né, Letícia, que você está aqui. Tem mais perguntas, gente? Eu tenho uma pergunta. Aonde? Boa noite. Desculpa, qual que é o seu nome? Meu nome é Heitor. E eu queria perguntar para a Letícia se, durante as conversas que você teve com a sua avó, se ela sempre foi muito aberta ou se vocês chegaram em algum ponto da conversa que teve alguma dificuldade, que ela não quis falar sobre, que ela ficou muito emocionada. Enfim, queria saber sobre isso. A minha avó é uma pessoa que ela é muito paciente, muito delicada, mas ela é uma pessoa que não é muito de chorar. Eu vi minha avó chorar uma vez, mas mesmo assim foi muito contido, que foi quando o meu avô, marido dela, faleceu. E como a conversa era por telefone, eu não conseguia ver a reação dela quando eu tocava nesses assuntos mais a fundo. E tem algumas questões, nem tudo são flores, que são mais difíceis a gente falar. E aí eu percebi que a minha avó tinha um certo cuidado maior em falar, acho que até eu que estou falando isso, como uma forma de processar aquilo antes de falar. Então, antes de falar, ela parava, pensava e depois dizia. E tiveram alguns termos que a minha avó pediu que eu alterasse, para que aquilo ficasse mais suave. Eu não deixei de contar nada, mas foi uma forma de suavizar alguma coisa que eu jamais queria que aquilo ficasse difícil para ela ler. Embora a vida já é difícil o suficiente, a história já é complicada, eu coloquei a história do jeito que a minha avó me contou, do jeito que aconteceu, mas eu usei outras palavras, outros termos, para poder aliviar, para poder dar uma ludicidade, ou às vezes eu contei algumas situações com algumas metáforas, mas que dá para entender, que foram mais nesse sentido mesmo. Para mim, não teve dificuldade. Foi mais essa questão da minha avó de reviver memórias que às vezes não são as mais tranquilas, né? Ainda mais por se tratar de pessoas que vieram a falecer, por se tratar de pessoas que a minha avó teve um cuidado, que em alguns momentos foi um cuidado muito... principalmente o do meu tio Zé Carlos e o do meu bisavô, que foram cuidados muito intensivos, assim. E é interessante quando você fala desse assunto, que na medida que a gente vai lendo, apesar de ser um livro, né, que traz, que fala de doença, né, todos os personagens ali que foram cuidados por ela, por algum motivo, tinha essa necessidade, mas não é um livro triste, né? É um livro importante de ser lido, assim, e não traz essa tristeza que acompanha a doença normalmente, né? Traz esse zelo da sua avó, essa preocupação em cuidar. Eu quero te pedir para falar a respeito disso, né? De que forma que você trouxe com tanta leveza esses assuntos, né? Que são pesados. Então, falar uma coisa aqui, assim, eu tenho uma relação, não vou falar que eu sou de boa com a morte, mas eu entendo a morte. E eu vou falar que o enterro do meu avô foi engraçado, mas não foi engraçado. Mas é porque o meu pai sempre foi uma pessoa muito alegre, o meu pai é muito brincalhão, o meu avô sempre foi muito alegre e brincalhão. Então acabou que, assim, não teve como. Meu pai estava triste, estava vivendo o luto dele, mas eu acho que até como uma forma de viver o luto dele, ele tinha esse jeito de ser brincalhão. Quando a minha tia Geralda faleceu também, inclusive com a tia Geralda, que eu tive contato, né? Durante o período que eu estava lá, a gente contava piada, assim, era... Engraçadíssima a parte da tia Geralda, gente, com a Letícia. A tia Geralda falava umas coisas muito engraçadas. Então, assim, era muito difícil ver a tia Geralda numa cama. O meu avô também, eu fui visitar o meu avô no hospital. Não sou amiga da morte, mas eu entendo ela. E eu sei que essas coisas acontecem. E, assim, pelo fato da minha avó ser delicada e ter esse cuidado e ser uma pessoa paciente, do jeito que ela fala, não foi triste. Não só pelo fato da minha avó não ser uma pessoa que demonstra muita tristeza. Você percebe quando ela está triste que ela fica mais calada. Mas ela não é uma pessoa que se lamenta.
E tem um pouco desse lado do meu pai também, né? Que eu tive assim, essas coisas de conversar com o meu pai. Então, acaba que, com a leveza da minha avó, a delicadeza da minha avó, com o humor do meu pai e as vivências que eu tive com duas pessoas, duas personagens, né, que foram o meu avô e a tia Geralda, que já eram naturalmente engraçadas, acabou que eu não consegui separar as coisas, né? Tanto que, quando vai chegando ao fim, eu posso dizer que vai ficando mais alegre, justamente porque são momentos que eu já conhecia mais as pessoas. Então, eu podia dizer a partir da minha vivência, assim. E está sendo muito legal falar isso agora, dessa parte do humor, porque pensei no meu avô, pensei na minha tia Geralda, até na minha avó. Minha avó tem umas palavras, assim, também, uns termos que ela fala, que a gente fica rindo. E aí, às vezes, eu e meus irmãos, a gente ri de alguma coisa que ela fala, e ela fala... Mas é verdade, com a maior calma, e a gente rachando de rir. Então, foi gostoso ter essa memória agora, enquanto eu estava falando isso. Porque, assim, tem gente que me acha engraçada. Eu não me acho engraçada. Você é engraçada, Letícia. Mas foram contatos com pessoas engraçadas da minha família que me fizeram ter essa leveza, assim, também. E quantas vezes você já leu o livro? Posso ser muito sincera, eu li só quando ele estava como TCC. Depois que ele saiu assim, eu não tive coragem de ler o livro. Eu começo a ler, ou então eu leio o final, ou então eu folheio, só que eu não consigo dar continuidade. Eu fico com vergonha das minhas próprias palavras. Então... Mas eu quero tentar reler ele um dia. Você quer ler um trecho ou vai ficar só no testamento? Não, eu vou ler um trecho. Eu vou ler o final. No final do livro eu faço uma reflexão geral sobre a minha avó, que sempre cuidou de todo mundo, e no final do livro, não no final da vida, hein, gente? Ela precisou de cuidados. E aí eu conto sobre o fato da minha avó ter reencontrado com o câncer e uma experiência que eu tive com ela no hospital. Eu fiquei com a minha avó, só para contextualizar, eu fiquei com a minha avó uma vez, ela teve que fazer uma cirurgia no intestino e eu fiquei para passar a noite com ela. No meio da madrugada, por volta das 3 horas da manhã, começo a sentir dores abdominais. Isso enquanto eu estava cuidando da minha avó, hein? Não sei como, mas consegui dormir na poltrona de acompanhante do hospital. O súbito despertar diante de um desconforto fez com que eu fosse verificar como vovó estava. Letícia, tá acordada? Ela me perguntou. Tô sim, vó, respondi. O que foi? Tô com febre. Coloquei a mão em sua testa e averiguei. Vovó parecia estar em um estado febril. Meu ato de confirmação era um insulto perante uma mulher com experiência na área sanitária. Levantei e saí procurando por algum enfermeiro que pudesse me ajudar. Minhas dores abdominais aumentavam durante as aventuras noturnas nos corredores da Santa Casa de Misericórdia. Precisava encontrar alguém para cuidar de minha avó o quanto antes. Sua febre precisava ser dissipada e eu necessitava de um banheiro o quanto antes. Encontrei um enfermeiro bebendo água e não o deixei terminar de engoli-la. Apressei-me e contei de uma só vez que minha avó precisava de algum remédio para abaixar a febre. Ele me seguiu com prontidão até o quarto de vovó, mas nossos caminhos se separaram quando entramos no cômodo. Virei imediatamente à esquerda para onde ficava o banheiro, enquanto ele seguia reto para o leito indicado. Dona Rosa me viu com o passo apertado, sem entender o que eu estava fazendo. Quando saí do banheiro, contei à minha avó do meu aperto e ela riu. Ela ri até hoje ao lembrar que eu passei mal junto dela no dia e na mesma hora em que dormimos juntas no hospital. Meu desconforto passou, assim como o de vovó, e voltamos a dormir, seguindo em um sono contínuo até a manhã seguinte. Em razão de suas vivências oncológicas, a experiência do autoexame fundamental para o diagnóstico do câncer de mama, passou a ser adotada por vó Rosa a partir do momento em que as cicatrizes de sua mastectomia estavam saradas. Mesmo sem uma das mamas, é necessário averiguar como anda o terreno. E não é que um dia, deitada em sua cama, percebeu que ali havia um brotinho de tiririca, que assim, antes eu explico o que é o brotinho de tiririca, que era uma coisa que a tia Nilza falava, né, que era o tal do câncer.
7 anos depois de cirurgias, quimioterapias intravenosas e oral, o câncer de mama de vó Rosa dava as caras novamente. Ela conta que estava palpando a área onde o seio encontrava com as axilas quando percebeu um grãozinho de arroz. Comentou a descoberta com minhas tias, que inicialmente não se preocuparam tanto. Como seus exames são constantes, mais do que os exames de um idoso sem doenças crônicas ou com histórico médico de minha avó, logo averigou do que aquele pontinho se tratava. E não deu outra, era câncer. Ele havia reaparecido no lado em que sua mama havia sido retirada por completo. Por causa disso, a cirurgia foi muito invasiva, de modo que vovó ficou com um pedaço das axilas para dentro. A mobilidade de seu braço diminuiu ainda mais, o que atrapalha em algumas tarefas diárias. Contudo, vovó se adapta à vida com o que tem de melhor, seu coração. Sem se aborrecer demais, oferece o que tem de melhor ao mundo e, mesmo com uma história calejada, prossegue em uma jornada de muita paciência e afabilidade. Hoje minha avó pesa 64 quilos, tem os cabelos grisalhos e as bochechas coradas. Seu legado é imenso e ultrapassa as palavras deste livro ou de qualquer outro que eu tentasse escrever. Ainda assim, produzir este trabalho traz alegria e paz ao meu coração. Cada lembrança, sejam minhas ou de vovó, tornam-me una à minha família, sensação cuja amplitude descobri ao longo de minha escrita. Resgatar a história e o legado de meus familiares, que não cheguei a conhecer, me permitiu uma aproximação inédita com suas vidas e adicionou mais pontos às ideias que deles tenho. O cuidado está no meu sangue e na minha convivência, e por isso meu coração explode de contentamento em tentar colocar o carinho também nessas palavras. Qual que é seu nome, por favor? Boa noite, meu nome é Ana Paula, não conheço ainda a Letícia, estou assim, ansiosa para comprar o livro e eu fiquei curiosa para saber o que você colocou sobre você, quando você falou assim, nossa, quem é Letícia? Já percebi que você é uma pessoa muito cuidadosa, carinhosa, observadora, delicada, mas o que mais você colocou? Quem é Letícia? Essa é uma pergunta difícil, mas tem no livro, eu coloquei na minha biografia que eu sou jornalista, coloquei tudo que estava, tudo que eu faço, todas as escolhas que eu fiz para que eu me tornasse jornalista e me aproximasse da escrita. Eu coloquei isso porque eu acho que se aproxima, vou dizer assim, que é esperado de um escritor. Mas eu acho que diz mais sobre mim nas coisas que eu coloco sobre a minha avó do que nessa parte que eu intencionalmente, propositalmente escrevi sobre mim. Eu sou parecida com a minha avó em muitas coisas, mas eu digo assim, em questão de história familiar, assim. Tem muita coisa minha que, às vezes, conversando com ela, eu fico, nossa, será que veio disso, assim, sabe? Umas expressões que a minha avó fala que, às vezes, eu percebo que tem muito de mim ali. Mas tem coisas que eu não coloquei nesse livro, que foram coisas que eu fui descobrindo com a escrita, que foi engraçado porque eu escrevi esse livro para formar, né, porque foi meu TCC, formei, e hoje, 2 anos depois, estava até falando isso com a Josane, é engraçado como eu sinto que passou muito tempo, porque muitas coisas mudaram. Então, quando eu escrevi, eu era uma Letícia. E agora eu continuo sendo a mesma, mas eu também sou outras. É meio clichê falar isso, pelo menos eu penso que é um pouco clichê. Mas eu acho que eu não falei como eu sou. O que eu falei é justamente o que eu fiz, que foi por onde eu estudei, onde eu trabalhei, o que eu passei. E o livro conta quem eu sou pela minha avó. Mas eu acho que hoje eu não sei te dizer assim quem sou eu. Eu sei te dizer meus rótulos, mas eu sou uma pessoa diferente do que quando eu escrevi o livro. Alguém mais quer perguntar? Vamos aqui para a última, para a gente... Boa noite, eu sou Caio, sou irmão da Letícia e
Não queria fazer uma pergunta, na verdade, queria falar uma coisa. É que eu não tive coragem de ler o livro. Eu acho que a Letícia sabe a importância da Vovó Rosa que tem pra gente, e não só pra mim, mas para as pessoas ao meu redor. A Vovó Rosa, assim como uma rosa, ela brota do chão, vai crescendo e vai juntando com tudo que está por perto. A Letícia tem parte da minha avó Rosa, e ver minha avó eternizada num livro, para que todos possam ter um pouco do carinho, da felicidade, do sabor da dobradinha dela, do sabor da batata, da pipoca, das fofocas que a gente sempre tem. É algo que eu não tenho palavras. Então, só queria agradecer mesmo, Letícia, por você ter feito isso que você fez pela vovó. Pronto, emocionou o que precisava. Emocionei. Mas você pode ler o livro, tá? Não vai. Mas eu fiquei emocionada. Não quero falar. Não, mas é só isso. O Caio falou coisas realmente muito interessantes sobre a minha avó, porque eu não como carne, faz alguns anos que eu não como carne, mas o sabor da dobradinha da minha avó é delicioso, é incrível. E, assim, se os netos ficarem falando dos avós, pelo menos eu que meus pais, eles, né, educaram a gente muito próximo aos meus avós, então a gente tem eles não como figuras muito distantes, mas como figuras muito próximas e íntimas e queridas. Então, assim, ouvir o meu irmão falar sobre a minha avó, que é uma pessoa que a gente tem, assim, né, no mesmo nível hierárquico, digamos assim, porque ela é minha avó e também é a avó do meu irmão, é muito bom. E eu fico emocionada, justamente porque, como eu falei, são pessoas que eu amo muito. Eu acho que meus irmãos são as pessoas que eu mais amo nesse mundo, por isso que eu fiquei emocionada. Letícia, então, muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigada no a Sempre um Papo. Vou te deixar fazer as considerações finais. Eu queria, obviamente, agradecer a presença de todo mundo que está aqui. Fico muito contente mesmo. Esse é meu primeiro livro, então o fato de vocês estarem aqui comigo, me ouvindo falar, é muito bom. Queria agradecer a presença do Nísio, que estava comigo durante o período da faculdade, durante o período que eu estava começando a pensar no que eu ia fazer no meu TCC, e depois compôs a banca avaliadora do TCC e também escreveu o prefácio do livro, que quando eu recebi o prefácio eu também chorei. Achei muito lindo, Nísio. Muito obrigada mais uma vez. E claro que eu queria agradecer o pessoal do Sempre um Papo, principalmente a Tereza, porque eu fiquei com muita vergonha. Eu falei assim, gente, mas eu trabalho no Sempre um Papo, como que eu vou fazer um Sempre um Papo? Eu fiquei muito tímida. As pessoas acham que eu não sou tímida, mas eu fiquei tímida quando, né, eu vi que as coisas estavam encaminhando. Eu falei, meu Deus, eu realmente vou ter um Sempre um Papo. Então, eu queria muito agradecer essa equipe. Eu gosto muito de trabalhar com vocês. E está sendo um prazer estar aqui. Nem o Afonso fez Sempre um Papo, tá, gente? Nos lançamentos dele. Obrigada, Letícia. Obrigada a todos. A Letícia vai autografar lá fora. Os livros também estão à venda. O livro, né, está à venda. Agradeço de novo o Ricardo, a biblioteca e toda a equipe que participou aqui com a gente. Gabriel, sua equipe. Muito obrigada, Hermes, e a todos vocês. Até breve. Acompanhe nossa programação no Instagram, @sempreumpapo, e no site sempreumpapo.com.br.